Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre e nessa videoaula a gente vai aprender a dominar a competência 4, beleza? Lembrando que aqui na descrição tem um link da apostila para você baixar, para acompanhar a aula, acompanhar as outras aulas também e ver vários esquemas e exemplos de redações com nota máxima. Então, o roteiro dessa aula, né? Primeiro a gente vai ver as características da competência, depois a coesão, estruturação dos parágrafos e períodos, exemplo de estruturação e a referenciação. Vamos lá? Então, características da competência. O que a competência 4 pede de você? Ela pede que você demonstre conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, o que é isso? O que são esses mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação? É a coesão, ok? Isso é exatamente a coesão, por isso que tem essa setinha aqui. E o que é coesão? Coesão é a estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Mais aqui na frente a gente vai ver mais exemplificado o que é coesão e o que você deve fazer para ter um texto bastante coeso. Então, coesão. Coesão, como eu já disse antes, é a estruturação lógica e formal entre as partes da redação. E isso aqui você consegue fazendo essas três coisas, certo? A estruturação lógica e formal entre as partes da redação, você consegue quando você faz estruturação dos parágrafos, estruturação dos períodos e a referenciação. Ok? Agora, um pouquinho mais na frente, a gente vai ver exemplo por exemplo de como estruturar parágrafos, como estruturar períodos e como fazer referenciação. Então, estruturação dos parágrafos e dos períodos. Beleza, pessoal? Então, o que você tem que fazer para ter uma boa estruturação dos parágrafos e dos períodos? Você tem que fazer o uso de conectivos, ok? Sempre utilizar conectivos nos começos dos parágrafos, né? Nos começos não, né? No começo, né? Cada parágrafo tem o seu começo. Então, no começo de cada parágrafo, usar um conectivo e no começo de cada período, certo? Sempre que for começar algum período, é muito bom que você use sempre conectivos. Você sempre tem que relacionar um parágrafo com o seu parágrafo anterior. E também o período. Sempre que você escrever um período, esse período tem que tem que fazer referência a algum outro período, certo? Ele sempre tem que estar conectado a alguma coisa. Não pode ter partes desconexas no seu texto. Então, eu peguei essa imagem aqui, bastante interessante. Não fui eu que escrevi isso daqui, eu peguei essa imagem no Google, né, na internet. Mas é de grande valia essa imagem aqui, né? Esses que são de conectivos que essa pessoa utiliza, né? Que ela escreveu aqui, conectivos que utilizo. Bastante interessante. Eu também, quando escrevo redações, eu também utilizo conectivos muito parecidos com o que essa pessoa escreveu aqui. Então, é importante que você bata o print, né, aqui depois para você ver quais são os conectivos bastante usados aqui no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, né, na conclusão também. Então, basicamente são esses aqui os conectivos que eu utilizo no começo de cada parágrafo e também no começo de cada período. E aqui nessa tabela aqui do lado também é outro exemplo, né, de quais conectivos usarem no começo, né, no início da sua redação, no meio da sua redação, na parte de desenvolvimento e no final da sua redação, né, na parte da conclusão. Okay? Então é bastante importante que você saiba disso, né? Que você tem que usar sempre conectivos no começo de cada parágrafo e também é muito bom que você utilize conectivo no começo de cada período. Que isso é para interligar as partes do texto, né? Para o texto ficar bastante conexo e coeso. Isso que é coesão. Coesão é você usar conectivos para deixar o texto com conexões entre as partes, ok? Deixar ele com uma boa estruturação. Então, pessoal, aqui nessa parte do slide, a gente consegue ver uma redação que ela está nesses moldes de estruturação, usando vários conectivos para dar uma boa estruturação e conexão aqui no texto, né? Então, está usando vários conectivos tanto no começo dos parágrafos, como também no começo
dos períodos, ok? Então aqui a gente consegue ver que todo parágrafo ele já começa com algum conectivo, né? Fazendo referência ao parágrafo anterior ou algum parágrafo que vem antes dele, ok? Então esse aqui, o segundo parágrafo, tá falando aqui, ó, em relação à quantidade, tarará, tarará, fazendo referência ao primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, o terceiro, quer dizer, vem aqui dizendo, ó, vale também ressaltar que, né, também fazendo referência ao primeiro parágrafo. O último parágrafo, por tudo isso, né, fazendo referência ao que foi dito em toda a redação. Então, todo parágrafo ele já começa com algum conectivo. Vou pegar a canetinha aqui para circular alguns conectivos que ficaram bem evidentes aqui no texto. Ok, aqui a gente consegue ver vários conectivos. Por exemplo, aqui em cima, entretanto, aqui em relação a, vale também ressaltar que, por tudo isso, ok? Aqui todo parágrafo já começou com algum conectivo. Aqui a gente circulou um conectivo. Vamos procurar mais conectivos aqui. Deixa eu ver aqui. Apesar de, tá aqui outro conectivo. Tal fato, outro conectivo. Além disso, mais um conectivo. Aqui embaixo, ademais, outro conectivo, dessa forma, mais outro, e por aí vai. Então, é assim que se faz uma redação que tenha conexão, né, entre as suas partes, né? Assim você garante uma ótima nota nessa competência. Além da parte de fazer estruturação e fazer uma boa conexão entre os parágrafos e também entre os períodos, uma boa forma de você tirar uma nota máxima nessa competência é a referenciação. E o que é a referenciação? Referenciação é quando você substitui termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, né? Advérbios também que indicam alguma coisa, né? E por aí vai. Artigos também. Então, referenciação é quando você substitui aquela palavra, para que você não fique repetindo a mesma. Por exemplo, uma redação que o tema é intolerância religiosa. Para você não ficar repetindo todo o tempo intolerância religiosa durante o texto, você troca essa palavra intolerância religiosa por qualquer outra. Você escreve ela, escreve esse problema, essa problemática, e esse tipo de coisa, entendeu? Então vai trocando as palavras para não ficar repetindo, porque se você repetir demais, você vai perder pontuação nessa parte de referenciação, tá ok? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que você tenha compreendido como fazer para tirar uma nota máxima nessa competição. Se você gostou, dê aquele like, se inscreve no canal e não perca as próximas dicas e nem as próximas aulas. Valeu, grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.